Estamos de volta com o nosso programa Conexão e agora você vai conhecer um pouco sobre a Semana Santa. Você sabe a origem, por que surgiu a Semana Santa? Acompanhe. No coração da fé cristã está uma história que transcende o tempo. Ela é ao mesmo tempo simples e profunda, humilde e majestosa. É a história da Semana Santa, um momento que marca não apenas os dias finais de Jesus Cristo na Terra, mas também o início de uma nova era para toda a humanidade. Você já parou para pensar sobre como essa semana se tornou tão central para milhões de pessoas ao redor do mundo? Hoje vamos explorar sua origem, contexto histórico e significado espiritual. Prepare-se para uma jornada que vai desde as páginas da Bíblia até os dias atuais, revelando conexões que talvez você nunca tenha percebido. Para entender a Semana Santa, precisamos voltar ao seu ponto de partida, Jerusalém, no primeiro século depois de Cristo. Imagine uma cidade fervilhante de vida, cheia de mercadores, peregrinos e soldados romanos. Era uma época especial do ano, a Páscoa judaica, quando milhares de judeus vinham celebrar a libertação de seus antepassados do Egito. Mas algo diferente estava prestes a acontecer. Algo que ninguém esperava. Um homem chamado Jesus entraria triunfante na cidade, montado em um jumentinho, cumprindo uma profecia antiga e desafiando as convenções do poder político e religioso. Você já ouviu falar do Domingo de Ramos? Esse foi o primeiro capítulo da Semana Santa. As multidões agitadas estendiam ramos de palmeira no caminho de Jesus, gritando, Hosana, uma palavra que significa salve-nos. Para muitos ali, Jesus era visto como um libertador político, alguém que poderia expulsar os romanos e restaurar o reino de Israel. Mas Jesus tinha outra missão, muito maior e mais profunda. Ele veio para conquistar algo invisível aos olhos humanos, o pecado e a morte. Essa entrada triunfal foi um prelúdio do que estava por vir. Nos dias seguintes, Jesus passou a ensinar no Templo de Jerusalém. Sua mensagem era revolucionária, desafiando tanto os líderes religiosos quanto as expectativas das pessoas. Ele falava sobre amor incondicional, perdão e justiça. Em um dos episódios mais conhecidos, Jesus expulsou os cambistas do templo, simbolizando a necessidade de purificar o espaço sagrado. Esse gesto provocativo irritou os fariseus e sacerdotes, que começaram a conspirar contra ele. Aqui vemos o choque entre o reino de Deus e os sistemas deste mundo. Mas o que realmente transformou esses eventos em marcos eternos foi o contexto maior. Durante aquela semana, Jesus realizou alguns dos momentos mais íntimos e significativos de sua vida terrena. Na última ceia com seus discípulos, ele instituiu a Eucaristia, compartilhando pão e vinho como símbolos de seu corpo e sangue. Fazei isto em memória de mim, disse ele. Essas palavras ecoam até hoje nas igrejas ao redor do mundo, conectando crentes de todas as épocas àquela noite histórica. Agora imagine estar sentado junto com os discípulos naquela sala. Eles estavam confusos, talvez até ansiosos. Jesus falava de traição, prisão e morte. Pedro, sempre impulsivo, prometeu ser leal até o fim. Mas Jesus sabia o que estava por vir. Ele sabia que o mal tentaria apagar a luz, mas que o plano divino era maior. Nesse ponto, podemos refletir. Quantas vezes nós também subestimamos os planos de Deus, simplesmente porque eles fogem às nossas expectativas? Após a ceia, Jesus levou seus discípulos ao jardim do Getsêmani. Ali, ele orou intensamente, suando gotas de sangue enquanto enfrentava o peso do que estava prestes a acontecer. Pai, afasta de mim este cálice, clamou ele, mas logo acrescentou. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa cena nos mostra a humanidade de Cristo, sua vulnerabilidade e sua completa entrega à vontade do Pai. É um convite para que também aprendamos a confiar, mesmo em meio às provações. Enquanto Jesus orava, Judas Iscariotes chegou com uma multidão armada. Com um beijo, ele traiu seu mestre. Aqui temos um dos momentos mais dolorosos da história. A amizade traída, o preço pago por 30 moedas de prata. Mas essa traição faz parte do plano maior.
Às vezes perguntamos por que Deus permite certas coisas ruins. Talvez a resposta esteja no fato de que até mesmo o mal pode ser usado para cumprir propósitos maiores, embora isso não justifique a maldade em si. Jesus foi preso e levado diante de Anás, Caifás e Pilatos. Os líderes religiosos buscavam acusações falsas contra ele, enquanto Pilatos, o governador romano, hesitava em condená-lo. O que é a verdade? Zrênia perguntou Pilatos, revelando sua própria confusão. Essa pergunta ressoa até hoje, pois todos nós buscamos algo em que possamos confiar plenamente. Jesus Cristo afirmava ser a verdade encarnada, mas muitos ainda não estavam prontos para aceitar isso. Jesus foi condenado à crucificação. O rei dos judeus carregou sua cruz pelas ruas de Jerusalém, sendo insultado e ridicularizado. No Calvário, ele foi pregado à cruz, onde declarou: "Está consumado." 3 horas de trevas cobriram a terra, simbolizando a separação entre Deus e a humanidade pecadora. Quando Jesus entregou seu espírito, o véu do templo se rasgou ao meio, indicando que agora havia acesso direto a Deus através de sua morte. A morte de Jesus parecia ser o fim de tudo. Seus discípulos fugiram, desesperançados. No entanto, esse aparente fracasso foi, na verdade, a vitória definitiva. A cruz não foi apenas um instrumento de execução. Foi o altar onde o sacrifício final pelos pecados da humanidade foi oferecido. Cada gota de sangue derramado ali teve um propósito. A morte de Cristo nos ensina que o amor pode superar o ódio, que o perdão pode curar as feridas mais profundas. 3 dias depois, veio a ressurreição. Maria Madalena foi ao sepulcro e encontrou o vazio. Um anjo anunciou: "Ele não está aqui, ressuscitou." Este é o clímax da Semana Santa, o momento que transformou o medo em alegria, a dúvida em fé. A ressurreição de Jesus prova que ele é quem disse ser, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Sem ela, nossa fé seria vã, como Paulo escreveu aos Coríntios. Mas qual é o impacto disso tudo para nós hoje? A Semana Santa não é apenas uma lembrança histórica, é uma celebração viva da graça de Deus. Ela nos chama a refletir sobre o sacrifício de Jesus e a renovar nosso compromisso com ele. Cada evento daquela semana tem implicações práticas para a nossa caminhada espiritual. Como podemos aplicar essas lições em nossa vida cotidiana? Voltemos ao Domingo de Ramos. Aqueles ramos de palmeira eram símbolos de vitória, mas também nos lembram que devemos recepcionar Jesus em nossas vidas com alegria genuína. Não podemos tratá-lo como um visitante ocasional. Ele deve ser o centro de tudo. Assim como as pessoas aclamaram Jesus naquela época, somos chamados a honrá-lo em pensamento, palavra e ação. O incidente dos cambistas no templo nos desafia a examinar nosso próprio coração. Será que estamos permitindo que distrações e preocupações mundanas ocupem espaço no lugar que deveria ser reservado para Deus? Precisamos buscar um relacionamento autêntico com Ele, eliminando qualquer barreira que impeça nossa comunhão. A última ceia nos ensina sobre unidade e serviço. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele mostrou que liderança verdadeira envolve humildade. Devemos seguir seu exemplo, servindo uns aos outros com amor incondicional. Além disso, a Eucaristia nos lembra que somos parte de um corpo maior, a Igreja Universal, conectada pela fé em Cristo. O Getsemane nos ensina sobre oração e entrega. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, sem buscar orientação divina? Jesus nos mostra que orar é fundamental, especialmente nos momentos mais difíceis. Mesmo quando não entendemos os planos de Deus, podemos confiar nele completamente. A traição de Judas nos alerta sobre os perigos da ganância e da falta de integridade. Também nos convida a examinar nossas próprias motivações. Estamos vivendo de maneira alinhada com os valores do reino de Deus? Ou estamos perseguindo benefícios pessoais à custa dos outros? O julgamento de Jesus nos faz questionar: quem estamos escolhendo seguir? Pilatos preferiu agradar a multidão e liberar Barrabás, um criminoso, em vez de defender a justiça. Às vezes, cedemos à pressão social e tomamos decisões que vão contra a nossa consciência. Precisamos permanecer firmes na verdade, independentemente das circunstâncias.
A crucificação nos confronta com a realidade do pecado. Foi por causa de nossas falhas que Jesus teve que morrer. Contudo, essa morte não foi em vão. Ela nos oferece redenção e reconciliação com Deus. A cruz é um convite para abandonarmos nossos pecados e nos aproximarmos de Cristo. A ressurreição é a prova de que a morte não tem a última palavra. Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador têm a promessa de vida eterna. A ressurreição nos dá esperança, força e propósito. Ela nos motiva a viver com coragem e determinação, sabendo que pertencemos a Deus. Historicamente, a Semana Santa tem sido celebrada por séculos. Desde os primeiros cristãos até os dias atuais, ela continua sendo uma ocasião de reverência e adoração. Diferentes tradições e denominações têm suas próprias formas de comemorar, mas o coração da celebração permanece o mesmo. Gratidão pelo sacrifício de Jesus. Hoje, em pleno século XXI, a mensagem da Semana Santa ainda ressoa. Em um mundo cheio de incertezas, violência e divisões, a história de Jesus nos oferece paz, perdão e unidade. Ela nos lembra que, apesar de nossos erros, há sempre uma segunda chance. Pense em como a Semana Santa pode impactar sua vida. Talvez você precise de renovação espiritual. Ou talvez seja a hora de perdoar alguém que magoou você. Talvez você precise se dedicar mais ao estudo da Palavra de Deus. Seja qual for o caso, deixe que esta semana seja um ponto de virada. Se você ainda não experimentou o amor de Cristo, saiba que Ele está te convidando a fazer parte dele. Não importa seu passado ou suas limitações. A porta está aberta e Ele deseja entrar em seu coração. Basta aceitá-lo como Senhor e Salvador. Para aqueles que já seguem a Jesus, a Semana Santa é uma oportunidade de crescimento espiritual. Dedique tempo para orar, meditar e participar das atividades da igreja. Reflita sobre o que Deus tem feito em sua vida e como você pode servi-lo melhor. Gostaríamos de encerrar este vídeo com um convite especial. Se você gostou dessa jornada pela origem da Semana Santa, considere se inscrever no canal. Nosso objetivo é compartilhar mensagens que inspirem e edifiquem sua fé. Juntos podemos crescer no conhecimento e no amor por Deus. Deixe seu comentário abaixo compartilhando o que mais tocou seu coração neste vídeo. Seus insights podem ajudar outras pessoas a refletirem sobre a importância dessa semana tão especial. Também compartilhe este conteúdo com amigos e familiares, para que eles também possam aprender e se inspirar. Lembre-se, a Semana Santa não termina com a ressurreição. Ela continua em cada um de nós, enquanto vivemos como testemunhas do amor de Cristo. Que possamos honrar seu sacrifício, seguindo seus passos e compartilhando sua mensagem de esperança com o mundo. Que Deus abençoe você ricamente durante esta Semana Santa e sempre. Que você encontre renovação, alegria e propósito em sua presença. Fique na paz do Senhor. Amém. Vou fazer um pequeno intervalo, não sai daí, porque no próximo bloco tem receita gostosa para você fazer no almoço hoje ainda. Eu volto já.